Graça e a paz do Senhor. Mais uma vez juntos e, como eu disse aqui domingo pela manhã, é muito bom ver a igreja cheia, né? Ver os irmãos presentes. E melhor ainda é quando você chega na casa do Senhor e escuta o que eu escutei hoje à noite. Quando a irmã Graciano começou a dirigir o culto, eu disse, o texto é exatamente esse mesmo. A gente às vezes fica tão apreensivo quanto ao que vai pregar e se vai passar da maneira correta, se é isso mesmo, mesmo que a gente ore, mesmo que a gente medite, mas existem situações que Deus nos provê a confirmação. E hoje, quando o culto começou, Deus está confirmando que de fato o que ela falou tinha tudo a ver com aquilo que a gente vai falar, boa parte, né, do que a gente vai falar. Então, continuando nas exposições que a gente já vem aí há algumas semanas, peço que você abra a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Estaremos meditando a partir do versículo 14. Segunda Timóteo 2, a partir do 14. É difícil de abrir. Vocês já acharam? Então vamos à leitura até o versículo de número 19. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Amém? Que Deus nos faça compreender o que está aqui nesses versículos e que principalmente a gente consiga pôr em prática o que esses versículos nos trazem nessa noite. Já dizia um professor meu do seminário de homilética, não basta você ler o texto, interpretar o texto, mas você precisa aplicar o texto. Então, depois dessa explanação, eu rogo a Deus que nós apliquemos esse texto na nossa vida. Desde que a gente começou a expor 2 Timóteo, eu venho dizendo que essa carta, pelo menos na introdução eu citei que ela faz parte das pastorais de Paulo, mas ela não é simplesmente para quem é ministro do Evangelho. Todas as verdades aqui contidas servem para cada um dos filhos de Deus. E isso, quando a gente vai para a primeira carta e observa todos aqueles atributos do capítulo 3, a gente pensa, então pastor deve ser assim, então presbítero deve ser assim. Não, todo crente deve ser assim. E o mais interessante é que uma vez eu escutei de um adolescente, um jovem, numa das ministrações que eu fiz para grupo de jovens, e ele me perguntava, Paulo era machista? Eu só vejo ele falando para os presbíteros, para os pastores, dizendo que Timóteo deve confiar a palavra a homens fiéis. Ele não fala em mulher, né? Não, na realidade ele falou sobre as mulheres dos presbíteros e as mulheres dos pastores, e essas são modelo para as nossas mulheres. Então, quando ele fala dos atributos que ministros do Evangelho devem ter, ele fala para todos os homens. Mas quando ele fala dos atributos das mulheres dos ministros,
ele fala dos atributos de todas as mulheres. Na realidade, ele fala de todas as pessoas. Ninguém, ao ler as cartas de Paulo, ficará indesculpável, né? Não dá para dizer eu não sabia. Não, você sabia. Se leu, você está totalmente consciente do que precisa fazer. E hoje ele vai nos alertar nesse texto para algumas coisas que a gente precisa fazer enquanto cristãos. E aí não somente para os ministros do Evangelho, mas também para os membros das igrejas de Cristo. E é por isso que, mais uma vez, eu fiz algo que talvez não seja tão produtivo do ponto de vista homilético, que é rasgar um texto no meio. Esse texto deveria ser exposto do 14 ao 26, mas para a gente não ser tão extenso na noite de hoje, então eu resolvi ser do 14 ao 19, para que a gente possa observar muito bem o que está aqui escrito, até porque existe um versículo aqui que eu não gostaria de copiar, mas eu não encontro expressão melhor. Esse versículo deveria ser escrito com letras douradas, como diz pastor James, que é o versículo 15. Então a gente não pode passar por ele sem se deter um certo momento. Então vamos ao versículo 14, quando ele diz assim, recomenda estas coisas. Quando ele diz recomenda estas coisas, a gente observa esse pronomezinho este, e a gente pensa logo no que veio imediatamente antes, mas não, nesse caso ele vai se referir ao que vem imediatamente depois. Então ele diz, recomenda estas coisas. Tudo que eu vou lhe dizer a partir de agora é recomendável. É motivo para que você recomende aos irmãos de Éfeso. Por que ele começa falando disso? Por que ele não está se referindo ao que veio antes, e sim ao que vai vir depois? Porque ele já quer dizer o seguinte, Timóteo, tudo que eu vou falar a partir de agora é algo que você não somente deve ter em mente, mas que você deve ensinar, deve recomendar. E aí, obviamente, aquilo que é recomendável pode parecer para muita gente que não é obrigatório. Aquilo que a gente prega, talvez para muitos ouvintes, não seja algo que você necessariamente tem que fazer no seu dia a dia. Mas quando se usa a expressão recomendável na palavra de Deus, encare como isso sendo necessário. E se for mais necessário a sua mente para que você guarde isso muito bem, pense como obrigatório mesmo. É obrigatório que a gente faça isso. É nossa responsabilidade. E aí as responsabilidades não podem ser sonegadas ou negligenciadas. E quando ele diz, recomenda estas coisas, ele começa dizendo, dá testemunho solene a todos perante Deus. Dá testemunho solene a todos perante Deus. Essa expressão é muito interessante, porque testemunho solene. Qual a diferença então desse testemunho de qualquer outro testemunho? Nós, quando vivemos a palavra de Deus nesse mundo decaído, nós estamos dando testemunho do que essa palavra fez em nós. Mas quando nós olhamos para esse texto, vemos, dá um testemunho solene a todos perante Deus, não somente você vai viver esta palavra, mas você vai viver e recomendar. Viver e pregar, viver e fazer com que, através da sua pregação e do seu testemunho, outros também vivam. Isso você está fazendo perante Deus, para os demais. A tarefa de um ministro do Evangelho, ela se torna mais complicada já do seu início, porque você está fazendo tudo sob os olhos de Deus. E a palavra diz que os olhos de Deus estão sobre toda a terra, contemplando maus e bons. Isso vale para os ministros do Evangelho, porque alguns podem ter se comportado como maus e outros como bons. E aí, como a gente já começou a escutar um pouco essa noite, existem alguns que não têm pregado a verdade. Existem aqueles que se apresentam como falsos mestres, e nem tudo que a gente escuta, nem tudo que a gente vê e nem tudo que a gente lê é verdadeiro. Mas quando a gente parte para a palavra de Deus, esquece todo o resto que está à nossa volta, mas fica com isso aqui. Tudo que está aqui, se nós ouvimos a partir da palavra, é verdadeiro. Se nós lemos a partir da palavra, é verdadeiro. Se nós enxergamos através da palavra, sim, é verdadeiro.
E aí, aqueles que deturpam, distorcem a palavra, estão fazendo isso perante Deus e diante dos homens. Os homens, se conscientes, irão afastar-se, irão condenar essa atitude. Mas se os homens estiverem conscientes e aceitarem essas falsas doutrinas, aquele que tudo vê não deixará passar. Então, o ministro do Evangelho tem a responsabilidade de fazer o que é certo, de pregar o que é certo, de andar corretamente, porque Deus está a observar cada passo nosso, cada palavra que nós dizemos, cada ação que nós praticamos. Mas por que o Timóteo deveria dar testemunho solene perante Deus? Tinha uma finalidade desse testemunho solene. E no texto aqui Paulo diz que é para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Então, Paulo lembra a Timóteo mais uma vez, Timóteo tem uma responsabilidade muito grande. Além de ensinar diante de Deus e diante dos homens a palavra, nós citamos na última pregação que ele era necessariamente um preparador de outros mestres e que ele deveria formar homens fiéis a quem ele confiaria a palavra de Deus e que iria anunciar essa mensagem quando ele não mais estivesse ali. Foi assim que Paulo preparou e é assim que Paulo exorta a também fazer. Mas além de expor a palavra para aqueles que devem crer e também pregar, Timóteo precisa adverti-los no sentido deles não se envolverem em contendas de palavras. O que são isso? Discussões inúteis, totalmente inúteis, não servem para absolutamente nada, não aumentam o conhecimento de ninguém com relação às questões espirituais. E aí, eu abro aqui um parênteses em relação ao que muitas vezes a gente vê na caminhada cristã, na formação de líderes. A gente tem a oportunidade de passar 4 anos no seminário aprendendo com muitas pessoas experientes, mas nós, enquanto seminaristas, somos totalmente inexperientes. E aí não interessa com quantos anos você entrou no seminário, você chega lá verde. Eu cheguei ao seminário com 21 anos, 22 anos. E eu percebi em poucas semanas de aula que eu não sabia nada de evangelho. Mas eu já fazia parte de uma igreja evangélica? Sim, desde o nascimento. Mas eu fui percebendo que verdades fundamentais do evangelho haviam sido sonegadas a mim e a muitas pessoas durante mais de 20 anos. Questões simples, mas essenciais, que eu não sabia. Como é que eu tinha 22 anos e cheguei ao seminário e não sabia o que era a doutrina do Espírito Santo? Difícil. Mas aí quando a gente começa a escutar os professores mostrando nos textos bíblicos, mostrando nos livros teológicos, tudo aquilo a gente começa a dizer, eu estou perdido. Será que realmente eu sou crente? Não, eu sou crente, mas eu ainda não tinha ido tão profundamente na palavra de Deus. Esse é um grande problema que a gente enfrenta. Principalmente se a gente se reserva a estar na igreja somente em determinados momentos. Uma coisa que me ajudou bastante, mas não foi suficiente para eu me sentir seguro dentro do seminário, mas foi algo chamado Escola Bíblica Dominical. Mesmo que na época de adolescente, de vez em quando, eu tenha ficado um pouco preguiçoso, fingindo que estava dormindo, não queria ir, porque era 9 horas da manhã. Mas eu nunca fiquei. E eu não precisei ser arrastado. Mas assim como Timóteo, a gente precisa ensinar os nossos jovens a não simplesmente ter aquela necessidade de ir à escola dominical. Que às vezes parece que essa necessidade se transforma num eu tenho que ir. E não é eu tenho que ir, eu devo ter
prazer em ir. Sabe aquela coisa, você passar o sábado inteiro pensando, amanhã tem escola dominical. Eu preciso dormir um pouco mais cedo, porque eu tenho que acordar também mais cedo, porque amanhã eu me preparo e vou para a escola dominical. O almoço não vai ser desculpa para mim, porque eu faço, deixo pronto e vou. Qualquer atividade doméstica pode esperar, porque é domingo, é o dia do Senhor, e eu preciso me alimentar. Mas é impressionante como, ainda assim, ainda tendo a cultura de ir à escola dominical, a cultura de ler a palavra, a gente sente dificuldade com determinadas questões. E aí quando a gente chega no seminário, às vezes alguns colegas com uma leitura um pouco maior, 2 livros, a orelha de um terceiro, a contracapa de um quarto, começam a tirar questões de gaveta para soltar para os professores. Não vai edificar ninguém, não faz parte do conteúdo. Aí a gente percebe, são discussões totalmente inúteis. A gente perde tempo com questões que não vão nos levar a uma compreensão da mensagem do Evangelho. E muitas vezes, ao invés de nos unir, são questões que nos separam. Quantas vezes eu entrei no corredor do seminário, que era um dos locais que eu mais gostava, porque a gente ali encontrava gente de todo tipo de igreja, que a gente conversava numa boa. Acho que dependendo de como você leva, é um pedacinho, é um trechinho do que pode ser no céu. Pessoas de diversas denominações conseguindo conviver em paz. E é ótimo isso acontecer, mas quantas vezes eu vi colegas meus se digladiando por conta de questões mínimas. E as discussões começavam a ficar acaloradas, e um citava um teórico, o outro citava outro, e cada um querendo convencer o outro, e os dois saíam dali cada dia mais fortalecidos com a própria convicção e ninguém se entendia. Discussões inúteis não só acontecem quando falsos mestres adentram o nosso espaço, mas também quando nós perdemos de vista o que é essencial, o que é necessário para que a gente cresça espiritualmente. Timóteo precisava advertir para que esses homens fiéis que vão continuar a pregação do Evangelho, eles não se envolvessem nesse tipo de discussão. O propósito da pregação do Evangelho, meus irmãos, é edificação de vidas. Então, para que eu fui para a cadeira do seminário? Para aprender do Evangelho, para que ele me edifique e eu possa edificar outras vidas através da pregação desse Evangelho que me edificou. É passar um conhecimento que fez diferença em mim, e eu espero, e eu trabalho para que também faça diferença em outros. O propósito do Evangelho não é a subversão da fé. E a gente precisa ser muito cuidadoso com pessoas que estão começando a caminhada cristã. A própria palavra mostra que existem pessoas que não suportam ainda o alimento sólido. E como é que a gente quer chegar com determinadas discussões quando eles ainda estão se alimentando do leite espiritual? Tudo tem o seu tempo. As pessoas não podem queimar etapas. É preciso que a gente pregue, mas pregue com toda a longanimidade e doutrina. Paciência. Toma tempo para que a gente chegue realmente à estatura que a gente deseja. Então, ao pregar, cada homem fiel necessita buscar a orientação do Espírito de Deus, para que ele seja simplesmente um instrumento nas mãos do Senhor e não comprometa a finalidade para a qual a pregação foi estabelecida, que é de edificação. E os seus efeitos possam ser alcançados. Se eu estou aqui pregando, eu não posso de maneira alguma trazer algo que é meramente da minha cabeça, comprometer a finalidade de edificação, todos saírem daqui vazios de conteúdo bíblico e os efeitos esperados não serem alcançados. Todos que se dispõem a pregar a palavra de Deus devem pensar sobre isso. A responsabilidade que nós temos não é pequena. Mas se a gente quiser comprometer a finalidade da palavra, isso vai se tornar ainda mais difícil.
Deus está pronto para abençoar e honrar aqueles que se esforçam na palavra, fora dela nada. E o versículo 15 traz para a gente algo extremamente fundamental. Deveria ser escrito em letras garrafais e douradas na cartilha do seminarista. Ninguém poderia sair do seminário sem antes provar que tem capacidade de fazer isso aqui. Porque uma vez eu escutei de um professor, infelizmente essas coisas acontecem, que se eu não tirasse uma determinada nota numa prova de hebraico, eu não serviria para o ministério. Interessante, né? Pois é, toda a nossa turma saiu do seminário sabendo pouquíssimo de hebraico, mas está todo mundo no ministério, graças a Deus. Depois a gente correu atrás do lucro, né? Quem corre atrás do prejuízo não dá muito certo. Mas, como é que se prova que está capacitado para o ministério? É sabendo hebraico? É sabendo grego? Não, essas coisas são importantes, mas não são fundamentais. O fundamental é que você procure se apresentar aprovado. Não pelo professor, por Deus. Tem muita gente sendo aprovada pelo professor, mas por Deus está longe da média. E Deus nos livre de nos encontrarmos na recuperação nesse caso. Esse é o versículo que deveria nortear a atuação ministerial de qualquer um que se coloca nas mãos de Deus para pregar o Evangelho. Ao invés de se envolver com discussões inúteis, sejam elas filosóficas, políticas, teológicas ou qualquer outra ordem, o ministro de Deus procura apresentar-se diante dele aprovado. Para ser aprovado é preciso fazer o que aquele que lhe comissionou ordena. Para ser aprovado precisa fazer a vontade de Deus. E muitas vezes, por conta da nossa incompreensão da verdade do Evangelho, a vontade de Deus parece ser totalmente diferente da nossa. Que seja. E que a nossa se converta na vontade dele. E que a gente se conforme com a vontade dele. Porque a dele é boa, agradável e perfeita. E a minha, eu nem sempre acerto. Aquele que precisa se apresentar aprovado deve ouvir as orientações de Deus. E essa é uma grande dificuldade daquele que prega, daquele que dá aula, daquele que ministra, porque é natural da gente falar muito e talvez ouvir pouco. Mas aquele que prega também precisa sentar, ouvir as orientações de Deus. Em determinado período da minha vida, eu acho que eu fiquei muito sobrecarregado. Indeterminados, para falar a verdade. Praticamente na mesma época que o reverendo Augusto Nicodemos, eu tive a mesma síndrome de burnout. Eu não sabia nem o que era isso, somente se chamava de estafa. E a gente, quando passa por uma, raramente a gente consegue voltar do mesmo jeito. Eu já passei por 3. Só que, quando a gente passa por esse momento, a gente pensa, o que é que eu estou precisando fazer para que esse momento passe e eu volte a funcionar normalmente? O que é que eu mais fazia? Ministrar aulas e pregar. Uma licença médica era o necessário para que eu parasse de dar aula, porque eu não tinha condição de parar de outra maneira, mas também tinha que parar de pregar. E aí vem aquele conflito, mas eu fui chamado por Deus para pregar, eu não posso parar de pregar. Parece que se eu não estiver num púlpito ou se eu não estiver numa sala de aula de uma escola dominical, eu não estou fazendo nada da minha vida. Esse é um sentimento que a gente tem. A gente se sente inútil. Você pode fazer muita coisa na sua vida, mas se o que lhe preenche realmente é o Evangelho, realmente é a pregação do Evangelho, você vai se sentir um zero à esquerda se você não fizer isso. E quantas mais vezes, melhor. Mas chega um momento que você diz, eu preciso parar. E eu precisei parar. Para quê? Para ouvir. Sabe quando você já tem um certo tempo de ministério, seja ele de pregação ou já ordenado, mas que você
Parece que a coisa já está no automático, você prega, você estuda a Bíblia para pregar. Você não consegue mais ter uma devocional porque você só lê para preparar, lê para estudar, lê para extrair alguma coisa. E o seu íntimo não está sendo preenchido por aquilo. Aí você precisa parar e dizer: Senhor, me coloca no banco agora, para que eu escute a tua voz. Eu não estou conseguindo mais, eu estou começando a perder a sensibilidade espiritual, porque eu estou fazendo muito, quando eu preciso fazer apenas o que é da tua vontade. Ativismo não vai gerar aprovação, porque às vezes a gente faz muito aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus a gente não está fazendo lá muita coisa. Então é preciso parar, voltar a algumas casas e pensar: o que eu preciso ouvir? Eu preciso ouvir as antigas verdades do Evangelho. Eu preciso escutar a base, o fundamento da palavra de Deus, para que quando eu voltar a pregar, não venha pregar falatórios inúteis. Eu não venha a pregar coisas que vão desvirtuar a fé das pessoas. E certamente, se eu continuar fazendo tudo no automático, em algum momento eu vou me deixar levar pelas facilidades que a gente tem encontrado. Talvez para o ministro do Evangelho, que é mais afeito ao humor, transformar a pregação em stand-up é a coisa melhor do mundo. Mas aí eu repito as palavras que pastor Rony sempre nos ensina: ai da igreja que tiver um palhaço no púlpito, ela perecerá. Talvez para a pessoa que acha que tudo se resolverá através de excertos de livros de psicologia, e eu não tenho nada contra a psicologia, ela ajuda, mas ela não resolve todos os problemas, como qualquer ciência. Mas para quem acha isso, talvez transforme a pregação num discurso de coach. Mas também não é isso que a gente precisa. A força não está dentro de nós, a força está na palavra de Deus. Então, não adianta eu querer dentro de mim arranjar forças para continuar fazendo aquilo que Deus me comissionou para fazer. Eu preciso achar na palavra de Deus e no exemplo de homens fiéis aquilo que eu preciso continuar fazendo. Para ser aprovado, é preciso ouvir as orientações de Deus e segui-las sem vacilar. E ainda mais, apresentar-se como obreiro que não tem do que se envergonhar. Paulo não se envergonha do Evangelho. Isso a gente já aprendeu, porque ele sabia que era o poder de Deus para a salvação, tanto dos judeus como dos gentios. O poder de Deus. Ele não se envergonhava do Evangelho que o levou a usar algemas numa masmorra fria, mas ele confiava numa sublime esperança de vida eterna com Deus. Como ele poderia se envergonhar desse Evangelho? Timóteo também não se envergonhou das algemas de Paulo ou do Evangelho, mas continuou o trabalho ministerial orientado pelo encarcerado. Agora, Timóteo é exortado a continuar se apresentando diante de Deus como alguém que prega com ousadia e intrepidez. E é o que a gente está precisando hoje. Falsos mestres sempre existirão. Pessoas que se apresentam como inspirados por Deus, profetas de Deus, mas são mais falsos que nota de 3, sempre vão existir. Mas cabe a nós conhecer o que é verdadeiro, para não ser enganado pelo falso. E aí é importantíssimo ter pessoas que pregam com ousadia e que façam a sua voz soar muito mais alto do que a desses falsos mestres. E sejam mais intrépidos do que esses que conseguem sorrateiramente adentrar locais que antes não deviam ter espaço para eles. As pessoas que se destinam, que se dispõem à pregação do Evangelho, têm que pregar com ousadia, com intrepidez, sem ter do que se envergonhar. O que elas estão pregando é o que é verdadeiro. Tem que se envergonhar quem prega o que é falso. Além disso, é preciso manejar bem a palavra da verdade, ou seja, é preciso que o ministro de Deus estude a palavra.
Saiba extrair dela lições preciosas para a sua própria vida e para a vida de quem as ouve. E aplique as verdades dessa palavra, entregando aos seus ouvintes uma pregação fiel e demonstrando com a sua vida um testemunho de fidelidade ao que prega. Às vezes a gente escuta determinadas desculpas. Não olhe para mim, porque eu sou homem e eu sou falho. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Eu pequei porque eu sou falho e eu caí. Mas o que é que Timóteo escutou da boca de Paulo? Timóteo, se preocupa quando você pecar? Não, porque o cair é do homem. Foi isso que ele disse? Não. Timóteo, se preocupa não, porque a carne é fraca. Também não foi isso que ele disse. Disse assim: Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra do amor, no procedimento, na fé e na pureza. Timóteo, cuida de ti e da doutrina. Prega, insta, quer seja oportuno, quer não. Faz o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Faz o que você foi chamado para fazer. Não se envergonhe do evangelho. Seja crente mesmo com todas as oposições. Faça o que você foi chamado para fazer, mesmo que as pessoas não queiram te ouvir. Maneje bem a palavra da verdade. Conheça as Sagradas Escrituras. Não seja enganado pelos falsos mestres. E não permita que os outros sejam enganados pelos falsos mestres também. O versículo 16 nos traz: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. O que são falatórios inúteis e profanos? Palavras vazias, desprovidas de substância espiritual, cujo propósito não é outro senão de causar confusão, tirando da fé pessoas instáveis. Existe, infelizmente, muitas pessoas que até fazem parte do rol de membros de igrejas saudáveis, de igrejas que têm boas ministrações, e essas pessoas até participam dessas ministrações uma vez por semana, mas elas buscam durante a semana a palavra, que é pura, em fontes rotas, sujas, que não vão poder prover aquilo que elas necessitam para se firmar na fé. Antes, as diversas vozes que elas vão ouvir vão causar confusão à mente que ainda está iniciando no Evangelho. Muito falatório e pouca substância é o que a gente vai conseguir extrair se buscar 95%, e eu ainda estou sendo bem bom, 95% dos comunicadores ditos evangélicos transmitidos pela televisão. Infelizmente não tem espaço para pregação expositiva na televisão, é muito difícil. Se não tiver milagres, não tem horário na grade de programação. Tem muito menino na fé, também na internet, que se reflete também nessa nova forma de comunicação, muito menino na fé pregando em salões com jogos de luzes, palcos bem ornamentados, uma penumbra estratégica, mas que não se embrenham nas sombras da noite para pregar os perdidos. Eles buscam notoriedade, mas não a glória de Deus. Os que fazem defeituosamente o trabalho de ministro do Evangelho vão passar uma impiedade ainda maior. E a gente já viu vários exemplos disso. Começa pregando errado, termina vivendo errado e levando vários ao erro. E aqui eu destaco duas responsabilidades a serem cumpridas por nós. Primeiro, já que eu falei das duas categorias, ministros do Evangelho, mas também todo o povo de Deus. Primeiro, nós pastores precisamos oferecer o máximo de bom conteúdo que nós pudermos e trabalhar incessantemente para a edificação do rebanho que Deus nos confia, limpando o terreno em que as ovelhas pisam, retirando dos nossos sermões e das nossas conversas falatórios inúteis e profanos.
Segundo, os irmãos precisam compreender que mesmo em épocas de restrições por questões de saúde pública, não dá para viver só de domingo à noite. Para ter firmeza na fé, o crente não pode ser domingueiro e mais noturno. Não dá. A gente fala que a palavra é inesgotável. E você acha que vai esgotar tudo vindo 52 vezes por ano? Não dá. Você pode vir todos os dias e ainda vai ter coisa para aprender. Durante anos e ainda vai ter coisa para aprender. E a gente vai subir, em nome de Jesus, ainda com coisas para aprender. De fato é inesgotável. Não dá para a gente querer fazer tudo em um horário, em um período de 2 horas, quando a gente passou mais de 160 fazendo tantas outras coisas. Será que numa semana de 168 horas a gente só tem 2 para Deus? Será que é tão difícil a gente reservar assim um momento para estar com o povo de Deus? Não deveria. O Salmo 1 nos aponta que o prazer das nossas vidas deve ser o de meditar na palavra dia e noite. E tem uma finalidade, é para que a gente não se detenha no caminho dos pecadores e nem se assente na roda dos escarnecedores. Porque as conversações deles são inúteis e profanas. Quer fugir delas? Medite na palavra do Senhor. Isso quer dizer que, excetuando-se os que trabalham no horário dos cultos semanais, obviamente, os demais precisam comparecer. Não se acomode em casa. E aí, obviamente, eu não estou falando só para quem está aqui, porque você compareceu. Pela graça de Deus, você está aqui. Mas eu falo para os que estão em casa, eu falo para outras pessoas que escutarão esse sermão em outro momento da sua vida. Não se acomode em casa. Não se acostume com a vida cristã virtual, porque a batalha que a gente tem travado é muito, muito real. Muito real. Ninguém vai ser convertido pela internet. Os fios da internet, a fibra ótica da internet não vai transmitir graça. Meio de graça é pregação da palavra, e quanto mais presencial, melhor. A Santa Ceia do Senhor é um meio de graça, mas precisa ser presencial. A oração individual é muito importante, mas o culto de oração é fundamental também. Em casa, busque ouvir questões, busque ouvir pregações que se alinhem com a proposta da sua igreja. E aí, se você é novo na igreja, ou se você não entende muito bem como fazer a distinção entre uma pregação que combina com aquilo que você escuta toda terça e domingo, ou não, entenda uma coisa, aqui não se prega prosperidade financeira. Então, se alguém está pregando, focando apenas nisso, rejeite. Não foi isso que você aprendeu. Aqui não se prega que todo crente vence apenas e nunca pode sofrer derrotas. E não pode ficar doente, porque senão está em pecado. Então, se você escutar alguma coisa desse tipo em alguma palavra por aí, também rejeite. Não foi isso que você aprendeu. Aqui também não se prega que se deve fazer barganha com Deus, determinar, exigir, declarar e coisas do tipo, qualquer absurdo desse tipo. Portanto, é sua responsabilidade consigo mesmo buscar alimentar a sua alma com pregações bíblicas, com cânticos bíblicos, cristocêntricos, que vão fazer com que você também, além dos ministros, evite falatórios inúteis e profanos. Versículo 17 e o 18. Além disso, a linguagem deles, dos falsos mestres, corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Timóteo deveria se afastar dos falsos mestres, porque o efeito do seu ensino para a igreja é como o câncer,
é como um processo gangrenoso que penetra e corrói a carne. Isso é muito grave. Já tive a oportunidade de trabalhar em um local em que a dona desse local disse: fulano é o câncer desse local. Alguém ser reputado como o câncer de um local é aquela pessoa que destoa de todas as outras e que faz com que os resultados não sejam obtidos, que o prejuízo seja a única coisa que se obtém naquele local. E é o prejuízo espiritual que a gente encontra onde falsos mestres têm espaço. É um câncer no meio da igreja, quando alguém traz aquilo que não é verdadeiro, quando alguém traz aquilo que está fora da palavra de Deus. A gente demora anos, décadas às vezes, para formar uma identidade na igreja, para trazer um entendimento melhor das Escrituras para uma igreja. Em dias, talvez em horas, um falso mestre consegue subverter tudo. E para voltar à normalidade, o trabalho é imenso. Talvez demore o dobro do tempo. Desses promotores do erro, Paulo vai mencionar especialmente Himeneu, que ele já citou em 1 Timóteo 1:20, e Fileto, que não é citado mais em qualquer outro espaço da Escritura. Eles haviam se desviado da verdade, ensinando que a ressurreição já tinha acontecido. E com isso, a fé de alguns estava sendo pervertida. Como os céticos de Corinto, eles rejeitavam a ressurreição futura do corpo, presumivelmente baseados naquilo que está em Colossenses 2:12 e Romanos 6:4. Olha o que é que diz esse texto. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando Cristo morreu, nós morremos com ele. Isso eu citei na última ministração. Se morremos com ele, também com ele viveremos. Então, quando Cristo morre, morremos com ele para o pecado. Não morremos fisicamente. Ele morreu em nosso lugar. Nós não enfrentamos a cruz. Ele enfrentou por nós, mas nós morremos com ele. Nessa morte substitutiva, o pecado deixa de existir para nós. Ele vence o pecado e ele vence a morte. E na sua ressurreição, nós somos vivificados. É o que diz Efésios. Nós fomos vivificados juntamente com Cristo. Nós ganhamos a vida que nós não tínhamos antes, porque estávamos mortos em delitos e pecados. Mas essa ressurreição foi de fato apenas espiritual. Ainda vamos passar pela ressurreição corporal, a qual Cristo já passou, mas ainda passaremos. Lembre de textos como: os mortos ressuscitarão primeiro. Nós iremos ressuscitar corporalmente. E aí, no entendimento desses, isso aqui é um comentário de um ministro escocês do século XIX chamado Patrick Fairbairn. Ele diz: no entendimento deles, o que havia ocorrido era algo inteiramente espiritual, um mero avivamento das almas, das atividades da alma, para uma novidade de vida. E assim, por se excederem em espiritualizá-lo, afrouxaram os próprios fundamentos do sistema cristão, pois a posição assumida por eles envolvia, por necessária inferência, a negação da ressurreição de Cristo, a eficácia salvadora da sua morte. Se eu digo que a ressurreição de Cristo foi simplesmente espiritual e ele não ressuscitou em carne, eu estou querendo dizer que o propósito eterno de salvação de Deus não se cumpriu na vida dele. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. É isso que os falsos mestres estavam fazendo naquela época. Estavam subvertendo a fé das pessoas, dizendo que Cristo não havia ressuscitado. Mas a nossa fé depende disso. A nossa vida eterna depende da ressurreição de Cristo.
Por isso, quando ele diz, estão pervertendo a fé alguns, a negação da ressurreição corporal dificilmente pode ser considerada uma questão de pouca importância. A gente pode achar várias outras questões de pouca importância. Alguém está ensinando aí que se você tomar banho com sabonete ungido, vai limpar do pecado. Isso é pouquíssima importância, porque todo mundo sabe que isso é absurdo. Mas nem todo mundo vai achar absurdo essa discussão aqui. Porque essa discussão era muito ampla naquela época. Quando Paulo cita a questão de falsos mestres negando a ressurreição de Cristo, ele está citando aqui os gnósticos se introduzindo na igreja de Deus e subvertendo a fé de muitos. E o que é que os gnósticos diziam? Ele não pode ter ressuscitado em carne, ele não pode nem ter vindo em carne. Por quê? Porque a matéria é má e o espírito é bom. Não combina uma coisa com a outra. E aí a negação vai passando a várias outras questões. Não somente da ressurreição, mas você começa também a negar as duas naturezas de Cristo. Mas são questões basilares, fundamentais da nossa fé. Se alguém prega dessa maneira, nós não podemos acreditar nessa pregação. Aqueles que seguiam esse ensinamento estavam seguindo no caminho da total apostasia. Se a fé se baseia nisso e isso não é verdadeiro, eu largo a fé. Eu vou procurar outra coisa. Eu vou acreditar em outra coisa. Então Timóteo deveria advertir a igreja contra esses falsos mestres. E por quê? O versículo 19 fecha muito bem. Entretanto, mesmo que eles estejam pregando isso, mesmo que eles estejam pervertendo alguns, mesmo assim, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. A igreja permanece a mesma, a palavra permanece a mesma, o firme fundamento de Deus permanece o mesmo, a igreja sustenta a verdade. 1 Timóteo 3,15 diz que a igreja é a coluna e baluarte da verdade. E nós precisamos continuar dessa maneira, defendendo a verdade, vivendo a verdade, pregando a verdade. A despeito da heresia de Himeneu e de Fileto, Timóteo devia cobrar ânimo ao saber que a igreja é o firme fundamento de Deus. Deus permanece o mesmo, o firme fundamento permanece o mesmo. O que é que Timóteo deve fazer? Permanecer o mesmo. Pregar as mesmas verdades. Paulo já tinha dito antes: aquilo que de mim ouviste, as mesmas verdades, confiar a homens fiéis. Então ele sabia muito bem o que tinha que fazer. A pedra fundamental contém duas inscrições. Uma delas ressalta a segurança da igreja: o Senhor conhece os que lhe pertencem. É difícil porque às vezes a gente diz: eu não vou apontar ninguém não, porque o Senhor conhece. Ele aqui fala. Às vezes a gente se acovarda e diz: não vou tocar em fulano porque isso pode dar muito problema, dar margem a várias controvérsias, vai dar muito mais se as pessoas continuarem escutando esses falsos mestres. Infelizmente, em determinados momentos, ou a gente fala, dá nome aos bois, ou todo o rebanho se perde. Himeneu e Fileto. Timóteo, se afaste, e faça com que o povo se afaste também. Por quê? Porque eles estão pervertendo a fé a alguns. Enquanto são alguns, trabalhe para que esses voltem e os outros não se desviem. Porque se você não trabalhar para isso, serão todos. E aqui, quando ele diz: o Senhor conhece os seus, conhecer, como muitas vezes é o caso na Bíblia, significa ter íntimo convívio com. Então o Senhor conhece os seus. Não são aqueles que usam o seu nome para os seus interesses, não são aqueles que usam o seu nome para ter benesses, não são aqueles que usam o seu nome para buscar notoriedade, são aqueles que buscam ter convívio íntimo com Ele.
E aí nós temos outra inscrição que vai ressaltar a responsabilidade humana. Aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ou seja, como seremos conhecidos enquanto filhos de Deus? Porque nós vamos estar nos apartando da injustiça, nos afastando do mal, nos afastando até mesmo da aparência do mal. Mas tem coisa que não tem nada a ver, não tem o menor problema. A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que diz, com aquilo que faz. Mesmo que não tenha problema, mesmo que seja aparentemente inofensivo, mesmo que seja lícito, como o próprio Paulo fala, nem tudo é conveniente. E tem coisas que a gente sabe que não vai causar dano nenhum à imagem da igreja, mas por amor a irmãos mais fracos, a gente se abstém de fazer. Isso das coisas mais simples às coisas mais complexas. Por quê? Porque a gente está dando legitimidade ao discurso dos fracos? Não, porque a gente está buscando agradar aquele que nos chamou. E ele não deseja que o nosso trabalho perverta a fé de alguns. Pelo contrário, a pregação do Evangelho se destina à edificação do corpo de Cristo. Se alguma coisa em mim impede a pregação do Evangelho, eu tenho que tirar. Eu tenho que me afastar disso. Afastar-se da iniquidade, todo aquele que confessa o nome do Senhor. A igreja recebe esse selo. Ele diz: o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. A igreja é propriedade de Deus e por ele é protegida com segurança. Sabe por quê que Paulo fala tanto nesses versículos 19 do segundo capítulo que nós já meditamos? Por que ele fala tanto? Timóteo prepara homens fiéis, Timóteo prega a palavra a eles, Timóteo ensina eles a se afastar da iniquidade, Timóteo cuida de você também. Você também se afaste de falatórios inúteis e profanos. Sabe por que ele fala tudo isso? Porque tudo isso é necessário para que essa proteção e essa segurança de Deus venha sobre a vida da igreja. Tire todos os ministros fiéis, coloque falsos mestres. Tem proteção e segurança? Não. Todos vão se perder se forem ensinados por falsos mestres. Portanto, meus irmãos, para encerrar, eu mais uma vez reitero aquilo que já alertei nessa noite. Não negligencie o culto público. Não negligencie a sua vida devocional e a sua vida de intimidade com Deus. Busque pregações que estejam em consonância com aquilo que você tem sido ensinado. E aparte-se de todo discurso e falatório inútil e profano, a fim de que você possa, de fato, crescer na graça e no conhecimento, e a fim de que a igreja que você faz parte, não somente a local, mas a igreja do Senhor que você faz parte, não seja atingida por falsos mestres, e não tenham alguns a fé subvertida. Antes, que a nossa fé cresça a cada dia no conhecimento dessa palavra e no exemplo de homens e mulheres fiéis que se colocam nas mãos de Deus para nos ensinar essa palavra e nos fazer segui-la perfeitamente. Essa é a oração que eu faço nessa noite. Para a nossa vida, meditação na palavra, fidelidade à palavra, é o que mais precisamos. Que Deus possa nos abençoar nessa noite, que possa nos fazer continuar caminhando em fidelidade à sua palavra e respeitando o seu senhorio sobre todas as coisas.